Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Libera Intelligence, videocast da Libera Ratings. Aqui falamos sobre tendências do mercado e melhores práticas, especialmente tudo que envolve o universo da classificação de risco de crédito e os FDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Eu sou Décio Baptista, sou sócio fundador da Libera Ratings. Neste episódio, vou conversar com sócios da Solis Investimentos, Ricardo Binelli e Delano Macedo, sobre a consolidação dos FDICs como pilar de crédito no Brasil e o papel da Solis Investimentos na democratização desse mercado. E tenho o privilégio de anunciar que a Solis Investimentos, soubemos hoje, né, Delano e Binelli, foi eleita a melhor gestora de FDICs. Parabéns a Solis, parabéns Delano e parabéns Binelli. Muito obrigado, Décio. Sejam muito bem-vindos, Binelli e Delano, e desde já gostaria de agradecer pela participação de vocês aqui no videocast da Libera. Nós que agradecemos aqui o convite. Obrigado. Boa. Para começar, nos conte um pouco da trajetória de vocês e da Solis Investimento, né? Que hoje é uma das principais casas do mercado de FDICs no país. Como é que foi a trajetória do Delano, do Binelli? Como é que vocês se juntaram e fundaram a Solis? Como é que foi isso? Começo eu? Bom, de novo, Décio, obrigado pela oportunidade. Você é um cara que atua junto com os FDICs, né, há muito tempo antes deles ganharem o glamour que ganharam atualmente, né? Acho que a gente comunga um pouco dessa história com você. Bom, eu sou economista de formação e desde o iniciozinho da minha carreira comecei a trabalhar no mercado financeiro e ali pelo ano 2000 montei, junto com o Fernando Fonte, que hoje é o CEO da Serc, uma DTVM, né, para, a princípio, trabalhar com investimentos de maneira mais ampla e muita parte de investimento em ações e renda variável, nada a ver, né, com o que a gente faz hoje no mercado de FDICs. E ali, por 2003, 2004, a nossa corretora era uma corretora que não tinha investidores especuladores, né? Nossos investidores não giravam suas posições. Então, a gente não ganhava dinheiro como corretora. Que tristeza, hein? Era ruim. Porém, a gente tinha uma pegada importante na parte de processos, né? E os FDICs tinham nascido ali em 2001, 2003 eles estavam começando a surgir no mercado e a gente entendeu que essa ideia de trabalhar na administração e gestão de FDICs era um caminho inovador, um segmento que ainda não tinha muita concorrência e principalmente aonde o tomador do serviço, né, o contratante do serviço, ele tinha razões para nos remunerar melhor do que fazer apenas a administração de fundos de renda fixa ou fundo de ativos mais líquidos, né? E aí, então, a gente seguiu nessa direção, ganhando corpo e atuando muito de perto com os FDICs. Naquela época, um foco especial nos FDICs multicedente e multissacados, né? A gente foi uma classe de ativos que a gente atuou desde o iniciozinho e de uma forma muito intensiva. E em 2007 para 2008, a gente quis passar a atuar como custodiante de FDICs, já éramos administradores e gestores, mas naquela época a CVM entendia que para você poder assumir a posição de custodiante, você deveria ter a licença de um banco, porque o Banco Central tinha mais sistemas, né, para avaliar essa atuação de custodiante do que a CVM naquela época, né? Então, a gente entrou com um processo junto ao Banco Central para montar um banco, que era o Banco Petra, para prestar serviços de administração e custódia e gestão de FDICs, né? E aí, dentro desse processo de montagem do Banco Petra, o Banco Central chegou para a gente e falou: olha, está entendido que o Banco Petra não vai emprestar dinheiro, é um banco que vai prestar serviços, mas vai ter
tanto crédito, tanto recebível debaixo do banco, que a gente quer uma diretoria de crédito que entenda efetivamente do riscado, gente com experiência no mundo das duplicatas, né, para que a gente tenha um conforto de que vocês vão cuidar bem do que tem dentro desses FDICs. Foi aí, então, que a gente convidou o Delano, que na época era nosso cliente, né, para ser o diretor de crédito, nosso sócio diretor de crédito no Petra. Né? Porque eu já ia perguntar, onde é que entrou o Delano aí? Né, foi nessa época. E desde ali a gente, né, ganhou uma liga grande, a gente assumiu projetos em conjunto ainda no Petra. Em 2010, a gente assumiu um mandato exclusivo de uma das principais fundações do Brasil para comprar a cota de FDIC, e viemos nos aproximando, até que em 2016 a gente acabou deixando o Petra, né? Em 2018 a gente se juntou novamente aí no projeto da Solis. Bacana, parabéns, uma trajetória de sucesso, né? Aprenderam muito ao longo do caminho, né? Diversos momentos da economia brasileira e do próprio mercado de FDICs. Pra caramba. Parabéns. E, Delano, como é que você se juntou ao grupo? Você virou do outro lado da mesa? Você era cliente, virou diretor de crédito? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu sou engenheiro civil de formação, né? Depois eu fui trainee de banco, né? Fiquei quase 4 anos. Quando um cliente do banco, na época, me fez o convite para a gente... Estou querendo começar a montar um grupo de empresas apartado aqui dos negócios que eu tenho, e a gente se dá bem, né? A gente trabalha bem em conjunto, né? Eu atendia o grupo que ele era sócio. E aí veio a ideia da gente montar uma factory. Isso foi em 92. Não vamos entrar nos detalhes. Não precisa entrar no detalhe. E a gente montou em 93, né? E lá a gente começou do zero uma factory em Fortaleza, né? Eu fiquei lá 17 anos, de 93 até 2010, quando veio o convite que o Ricardo acabou de falar aqui para a Petra. Só para fechar esse período. A minha relação com o FDIC veio desde 2004, mais ou menos, porque como factory a gente era associado a um FAC lá, o Dr. Luiz Lemos Leite. Luiz Lemos Leite. E na época o Fernando, que era o CEO da Petra, fez uma provocação lá na UNFAC para dizer o seguinte: vamos customizar o FDIC para o fomento mercantil, que hoje são chamados de multicedente multisacados, né? Sim. E aí a UNFAC criou um comitê de novos produtos. E eu fui convidado para ser o Marcelo Katz, da BRR do Rio, o Fernando Fontes, que na época era da Petra, né? O Dorival, que era da UNFAC, né? E o Cláudio Alaban, da Red. Nós formamos o Comitê de Novos Negócios da UNFAC e participamos de toda a criação que a Petra fez na época, desde a escolha do primeiro administrador, né, custodiante, né, e como ia funcionar esse mercado. Então, aí, de 2004 a 2007, eu fiquei participando disso. Quando foi em 2007, a gente decidiu montar o FDIC da Factory, do qual eu era sócio. E a gente montou em 2008, um pouco antes da crise ali, né? Sim, subprime. Antes, né? A gente captou o recurso no FDIC 4 meses antes do subprime. Né? A gente liquidou todas as posições bancárias que a gente tinha e captou o recurso no FDIC. E aí a gente começou a se aproximar cada vez mais ainda da Petra, viramos cliente naquela época, né? Em 2008, sim, efetivamente, né? Antes era o comitê e participando das discussões. E eu fiquei lá até 2010, né? 2009, quando veio o convite, 2010 eu saí e aí fomos para a Petra. Quando a gente chegou na Petra, quando eu cheguei na Petra, a gente devia ter uma quantidade não muito grande de fundos, né, sob a administração, que a corretora fazia a administração. Isso. Na realidade, o banco era para custódia, né? A Petra, né, Asset, né, e depois a Petra Capital já fazia a gestão dos FDICs. E a gente saiu ali em 2016, né, onde a gente tinha, acho que uns 140 FDICs, mais ou menos, que a gente tinha administração, gestão e de 0 a 140 em pouco tempo, né? Não é como dezena. Carro de luxo, né? De 0 a 100 em 9 segundos. Mas foi de 0 a 140 em pouco espaço de tempo, né? Em 2010, quando eu cheguei, a gente devia ter uns 10, 12 fundos. Nossa! Né? 15 fundos, talvez, no máximo. Então, a gente multiplicou por 10 em 6 anos. Então, foi um trabalho de aprendizado muito grande. A gente estruturou esses fundos todos do zero.
não só multicedente e multisacado, mas outros ativos começaram a surgir também. Né? E da mesma forma como o Ricardo, em 2016 a gente saiu da Petra e em 2018 chegamos aqui na Solis. Parabéns. Boa. Uma trajetória de sucesso e muito trabalho e aprendizado. Na linha do que você falou, realmente vimos muita coisa acontecer, né, nesse período que a gente estava lá. Né? Muita coisa deu certo, algumas poucas deram uma emoção. Algumas emoções pelo caminho, né? Até porque quem lida com crédito... Você não tem emoção, não tem spread. Isso. Sem emoção, sem spread. Nunca vai ter alguma situação para administrar ou algum problema, né? O ponto é mitigar, né? É você ter todos os elementos para mitigar. O que nós falamos assim, a estrutura, os FDICs, durante a pandemia do coronavírus, mostraram-se ser muito resilientes a toda a dificuldade que todos nós passamos. Se a estrutura é robusta, ela suporta as adversidades. Quando a estrutura é fraca, cai. Não tem jeito. Não é verdade? E você aprende na prática, né? Essa dupla aqui já estruturou mais de 200 FDICs do zero. Nossa, pouca coisa. Então, bastante aprendizado, como eu costumo dizer, entrando pelo dedo ali, né? Sim. Escrevendo o regulamento. Você imaginou quantas horas de leitura de regulamento vocês já gastaram? Entre horas e revisões tem um bocado de tempo, viu? Puxa vida, dá para fazer um tempinho. Não, e toda vez que tem uma emoçãozinha, você tem que voltar para o regulamento para poder entender onde é que você se defende, né? Justamente. E já que vocês falaram desses mais de 200 FDICs que vocês estruturaram, né? O que vocês diriam que diferencia a Solis no ecossistema de crédito estruturado brasileiro? É só essa experiência, a diversidade de tipos de ativos? O que diferencia a Solis? O que vocês diriam? Que são os grandes diferenciais? A primeira coisa é que a Solis ela nasceu desde o seu nascedor, ela é focada em FDICs. Você vê, sem demérito nenhum, não é esse o ponto aqui, mas você vê outras gestoras que têm FDICs também. Mas a Solis é uma casa somente de FDICs. Então, quando você se dedica a estruturar somente FDICs para diversos ativos diferentes, lastro, como você fez a pergunta aqui, e também é verdade, né? Multicedente sacado, consignado, imobiliário, risco sacado, crédito para pessoa física, jurídica, aí você vai uma miríade de possibilidades. Né? Sim. Então, você tem um processo de aprofundamento do crédito da economia real como um todo. Não é um tipo específico de crédito ou um tipo específico de título. Né? Então, esse para mim é um dos principais pontos. Além da própria equipe. Né? É uma equipe multidisciplinar. A gente costuma dizer que a gente tem a esteira completa, né? Desde a originação, já tem alguns anos que a gente tem uma área de originação. Entendo a originação, não originar o ativo, mas a gente tem uma proatividade na identificação de oportunidades de fundos novos a estruturar e implementar. Sim, isso é muito interessante. Então, a gente não fica só esperando alguém oferecer uma cota para a gente comprar. A gente tem uma área de efetivamente estruturação, modelagem, de originação, estruturação, modelagem, crédito, monitoramento, gestão de risco. Realmente é uma esteira completa. Cobrança, até a distribuição. Até a distribuição. Então, a gente costuma dizer que a gente intermedia as duas pontas. Né? É o investidor que coloca recurso à nossa disposição e a busca ativa ao mercado para ver que tipo de estrutura a gente tem interesse em estruturar e investir. Mas a gente tem a esteira completa dentro de casa. Então, esses são dois pontos. Né? Tem mais outros pontos, mas esses são dois pontos principais de uma equipe muito bem preparada ao longo do tempo, né? Para a gente conseguir atender a todas as demandas de vários tipos de espectros de ativo laxo. Acho que assim, a capacidade, né, que a gente acabou conseguindo construir na Solis de entender efetivamente qual é a necessidade daquele empresário que quer captar um recurso, né? Seja ele um empresário que tem um negócio dele de emprestar dinheiro, que é um multicedente, multisacado, a uma empresa, efetivamente, que quer financiar os seus fornecedores, quer aumentar o seu prazo de pagamento, ou quer usar o recebível como ferramenta de funding. Acho que a Solis, ela conseguiu construir uma capacidade de entender qual é o melhor caminho
né, para atender a necessidade específica daquele tomador de recursos, vamos colocar assim, né? E do lado dos investidores, nós temos hoje o maior, né, o mais longevo, o mais diversificado fundo de comprar cota de FDIC do mercado brasileiro. Né? Aquela fundação que lá atrás nos aproximou, até hoje nos dá mandatos exclusivos para comprar 15 anos depois cota de FDIC para eles. Então, a gente também foi entendendo quais são os indicadores que o investidor tem interesse em ver, o que ele valoriza, né, em termos de conhecimento que a gente possa transmitir para ele. Então, da mesma forma como a gente veio entendendo bem o tomador, a gente conseguiu criar uma maneira de se comunicar, de ser pedagógico, né, num assunto que, para nós que estamos no dia a dia, já virou trivial, mas que não é tão fácil assim de escolher. Para quem não está no nosso mercado. E tem um ponto também muito importante, é uma cultura de concessor de crédito, Perfeito. de emprestador, e não uma cultura de alocador que vai acompanhar à distância meia dúzia de indicadores. Né? Sim. Então, como o Ricardo falou, a gente entende qual é a demanda do tomador, né? Constrói o melhor desenho, cria os mais adequados mecanismos para aquele tipo de ativo lastro. Crédito é crédito, mas cada ativo lastro tem um perfil de peculiaridade e de monitoramento. Prazo, garantias, estruturas. Indicadores que fazem sentido acompanhar ou não, gatilhos que fazem sentido criar ou não. Então, a gente criou playbooks de vários tipos de ativo lastro distintos, né? Regulamentos meio que padrões para vários tipos de ativo lastro distintos. Um FDIC de crédito consignado público e um de recebíveis comerciais ou multicedente com sacado é completamente distinto. Totalmente. Efeito vagão faz sentido ser observado nos FDICs de crédito consignado e não faz sentido algum olhar no FDIC de recebíveis comerciais. Crédito está sendo concedido, mas com características completamente diferentes. O prazo em que o ativo tem 100% de provisionamento, se é um prazo mais longo, se é um prazo mais curto. Então, playbooks definidos pela nossa experiência, indicadores adequados para cada tipo de ativo lastro, né? Sistema proprietário de monitoramento, BI, dashboards e etc., para acompanhar. Ótimo. E um processo de acompanhamento contínuo da carteira com profundidade. E a capacidade de intervenção, né, Delano? Sim. Né? Porque o FDIC ele tem um ferramental muito poderoso para mitigar risco, mas se você abandonar ele lá e não estiver, né, monitorando e ser capaz de cair para dentro diante de um problema, ele não se resolve sozinho. Né? Tem que ser proativo. Tem que ser proativo. Começa preventivamente com os gatilhos de regulamento para gerar esse tipo de situação. Sim, justamente. Os gatilhos de regulamento são fundamentais para essa iniciativa. A gente não se considera um alocador, a gente se considera um concessor de crédito. Olha, a minha próxima pergunta já está respondida de várias formas, mas eu vou fazê-la porque vocês vão completar, porque eu já sei por quê. A Solis cresceu quase 50% em 2025. Vocês já responderam aqui, né? E vocês já ultrapassaram 26 bilhões em ativos sob gestão. Agora, como é que foi esse ritmo acelerado nos últimos 12 meses? Porque vocês cresceram, agora eu entendo por que cresceram tanto e de forma sólida, mas que foi um gatilho assim que impulsionou mais esse crescimento nos últimos 12, 24 meses? Foi a 175? Que foi isso? Então, Décio, a gente vem crescendo num ritmo acelerado já há alguns anos. Né? Nos últimos 5 anos, a gente cresceu 7,5 vezes. Caramba! De 2020 para cá, a gente saiu de 4 bi sob gestão para 28 bi sob gestão. 7 vezes. Minha colinha está errada, estou falando 26, mas tudo bem. Mas na Austrália já é 28. Daqui no final do ano vai passar disso. Mas eu acho interessante a gente pontuar, Décio, que a nossa cabeça nunca foi uma cabeça de startup. Né? Ou seja, temos que ter um crescimento acelerado, vamos buscar isso como objetivo. Né? Sempre escalabilidade com prudência, sempre. E assim, de certa forma, no nosso dia a dia,
Delano se relaciona mais com emissores, eu me relaciono mais com investidores, né? Emissores tomadores. Né? Tomador. E a gente vai se provocando mutuamente o tempo todo, né? Delano, estou começando a receber demandas aqui para um novo veículo exclusivo. Como é que está o teu pipeline aqui? E a recíproca é verdadeira. Estamos evoluindo no pipeline aí. Começa a provocar mais os investidores. Como é que está o caixa? Vamos precisar de novos recursos aí. É isso. E a dinâmica ela foi acontecendo muito de olho nessa esteira, né? Ou seja, em nenhum momento a gente deixou de parar para pensar o seguinte: se a captação crescer muito mais que a originação e a gente começar a enxergar que o nosso caixa vai diluir o retorno, vamos estar pronto para fechar um fundo, né, para captação, se for necessário. Mas antes disso, a gente procura ver o que a gente tem de mandatos já assinados, MOUs ou term sheets, que a gente pode, eventualmente, sem perder qualidade, acelerar a estruturação para colocar o fundo em funcionamento mais rápido para usar o caixa. Tem uma demanda, né? Exatamente. Então, e a gente veio a cada momento desse de, vamos dizer, evolução, a gente foi se preparando, né? Foi se preparando em time, né? Trazendo caras especializados, gente que tem histórico de atuação num determinado ativo lastro, né? O consignado, o imobiliário, a parte de tecnologia, né? Para você ter uma ideia, esse é o segundo ano, né? 2024 foi assim, 2025 foi assim. A gente tem o nosso planejamento estratégico e a gente separa o planejamento por temas. Então, tem um tema de crescimento, tem um tema de margem, tem um tema de gestão de risco e tem um tema preparar solos para o futuro, né? A parte de gestão de risco e processos, nos últimos 2 anos, foi o nosso foco central, muito mais do que o crescimento em si, né? Porque o crescimento ele acabou acontecendo. A gente construiu uma marca forte, né? Sim. A gente tem uma presença na mídia com visão educativa com frequência, né, em vários veículos distintos no próprio LinkedIn, né? A própria entrega consistente para os investidores de retorno. Sim. E a entrega consistente para os tomadores daquilo que ele precisa, né? Isso vai reverberando e vai virando uma referência, né? O próprio foco do mercado para olhar para os FDICs. Então, assim, o crescimento ele acabou vindo por um conjunto de todas essas coisas, uma consequência de um trabalho sério. A gente já fala de FDIC há 15 anos. Né? A gente brinca que tem 1 ano e meio que o FDIC virou sexy. Né? Mas foi 15 anos que a gente trabalha nisso. Nós vamos falar em breve sobre isso. O mercado já conhece a gente no mercado de FDIC há 15 anos. A militância nossa ali defendendo o FDIC, falando sobre o FDIC, captando recursos, estruturando fundos e etc. Então, a Solis acabou ficando muito conhecida, né, em função de tudo isso, né, a marca e suas entregas. À medida que a gente se prepara, o crescimento vem. À medida que a gente se prepara, o crescimento vem. Então, a gente conseguiu fazer uma fórmula, não é matemática exata. Sim, nunca é. Né, nunca é, mas a gente conseguiu encaixar tudo isso dentro desse mercado de FDIC. Vocês são uma boa dupla aí, né? Um atrás do dinheiro, outro atrás das originações, de quem precisa dos recursos. É lógico que a gente fala lá, que nunca consegue casar o ativo e passivo, mas está sempre caminhando muito próximo um do outro. É isso. E está sempre crescendo. É isso. Porque a gente está sempre projetando, né? Toda vida que termina o ano, que vai começar o ano seguinte, no planejamento e no orçamento, a gente já liga para todos os clientes e pergunta assim, como é que vai ser o seu ano? O que você vai querer só a reposição do que tem amortização de cotas? Você está pensando em crescer? Então, a gente já faz ali um forecast de todos os clientes no ano, né? Conversa com os investidores para saber como é que eles estão pensando em relação a investimento em FDIC do que ele já tem. Então, a gente faz um mapa, né, o mais próximo daquilo que vai acontecer. Entre os emissores e os investidores, faz a confluência. E vai casando os interesses ali, né, perfil de risco, né, tipo de ativo lástico que algum investidor gosta. Tem investidor que gosta de muito atendimento sacado. Tem investidor que prefere consignado. Aí você vai montando a matriz ali de ativo e passivo e aí define crescimentos e novos investidores a buscarem, né, e novos originadores a buscarem os segmentos que a gente tem um pouco mais de conforto.
Então, isso tudo é planejado no começo do ano e, a partir de janeiro, a gente começa o processo. E quantos fundos a Solis tem hoje sob gestão e quantos fundos que ela investe, mas que ela não é gestora? Você tem mais ou menos ideia desse número? A gente tem aproximadamente 120 fundos que a gente é gestor. Entre fundos de fundos Sim. e FDICs, né, são aproximadamente 120. A gente investe em 150. Né? Desses 150, metade é gerido pela Solis, metade é gerido pelo mercado. Pelo mercado. São números impressionantes. Parabéns. Não é fácil. A gente está com 100 pessoas já, Décio, para conseguir dar conta disso. E, na realidade, tem autorizado daqui para o fim do ano, se eu não me engano, mais umas 11 contratações de vagas que estão na rua. E já tem um orçamento para 2026 preparado em quantidade de pessoas. Obviamente, a gente está tentando ganhar produtividade com tecnologia. Sim, lógico, óbvio. Né? Mas está tudo já porque a gente também diz lá na Liberon que, por mais que você invista em tecnologia, você precisa de um número adequado de pessoas para o tamanho do seu negócio. E também pessoas capacitadas, porque não adianta você colocar um sistema, investir muito dinheiro em tecnologia, se não tem gente capacitada para interpretar os que os sistemas estão falando. Né? E dentro da... A gente diz, na realidade, que a tecnologia é suporte. Sim. Ela não é o fim em si mesmo. Não. Tá certo? Mas, no meu caso, a falta de cabelo, de vocês, cabelo branco, ainda conta para crédito. Né? Não dá para entregar tudo só para tecnologia. Não. Isso quando alguém fala, mas eu tenho aqui um algoritmo que dá uma resposta, eu olho assim. Mas não podemos esquecer da crise do subprime americano, onde existiam premissas, quando elas caem, o modelo se desfaz. Isso. Não é assim que funciona no mundo real. Não e acho que uma das coisas mais poderosas, né, de mitigação de risco é o monitoramento. E monitoramento não é só com o número, a interação com saber interpretar. Isso, e conversar com aquele originador, né, com frequência, alfinetar ele, levantar exatamente quais são... onde é que ele está vendo dificuldade, onde é que ele está vendo de oportunidade, né? Você confrontar isso com vários, né, para pegar a consistência efetivamente do momento, né? Então, assim, tecnologia, na linha do que o Delano falou, para olhar 150 fundos sem tecnologia não daria, certo? Mas se fosse só tecnologia, alguma coisa escaparia da gente. A segurança não seria a segurança que a gente consegue entregar hoje. Isso eu não tenho dúvida. Tem que ter gente capacitada utilizando a tecnologia para poder tirar o proveito de todo esse ganho de produtividade. Né? A inteligência não artificial, as sinapses ainda contam. Com certeza, não tenho dúvida. Então, nós estamos vivendo num ambiente de juros elevados já há bastante tempo. Né? Como esse cenário influencia o apetite pelo mercado de crédito e especialmente de FDICs? Como é que vocês têm sentido dos investidores essa taxa básica de juros tão elevada nesse período prolongado, né? O que vocês veem? Como é que é o investidor? O que ele fala? E o crédito? Como é que está essa situação? Bom, do lado do investidor, o que a gente percebe é a ganância, ela fala um pouco mais alto que a prudência, pelo menos por enquanto. Né? Então, temos visto alguns casos aí, infelizmente. É isso. Então, o que a gente enxerga é o investidor, primeiro, indo muito para a renda fixa, né, que vamos dizer, está rendendo muito mais do que o risco de mercado já há algum tempo. E como você teve no mundo das debêntures todo um fechamento das taxas, os FDICs vieram se sobressaindo como capazes de entregar um nível de retorno mais charmoso. Né? Então, a gente tem visto, a cada vez que o prazo de juros altos se alonga, você vai recebendo mais demandas de preocupação sobre como é que vocês estão vendo as empresas, como é que está a inadimplência, é o esperado. Né? Mas, vamos dizer, a busca pela alternativa de rentabilidade me parece que tem sido o drive principal na cabeça das pessoas. Né? E o que a gente tem visto nos FDICs, aí acho que o Delano pode falar até melhor do que eu, é que a inadimplência
tem sido relativamente comportada, né? Sim, Até olhando verdade. os teus relatórios aí da Liberum. Ela é segmentada, ela aumentou segmentada em alguns tipos de Ela alguns tá setores do controlada, ativo lástico, ela está ela controlada. vem subindo um pouquinho, mas assim está dentro de parâmetros saudáveis. Um ou outro veículo pode ter uma dificuldade, mas é uma questão pontual, não, né? É uma coisa mais conjuntural e não estrutural. Agora, é claro que a gente, nesse momento, a gente sobe a régua, né? Sem dúvida. Então, você procura diminuir concentrações nos fundos, você procura diminuir prazo, você exige uma subordinação júnior um pouco maior, um mezanino maior. Você avalia que tipos de segmentos efetivamente podem ter um risco mais alto nesse cenário de juros alto por um período longo. Então, você vai refinando. A gente tem, inclusive, um comitê que a gente tem feito trimestralmente, né? A política de aquisição de ativos. Então, a cada trimestre você define quais são os benchmarks de cotas que fazem sentido para aquele nível de risco, para aquele tipo de risco. Sim. E você vai definindo que tipo de ativos você quer diminuir a exposição ou está mostrando uma resiliência e podemos investir um pouco mais. Então, você vai dosando a carteira dos fundos, né, das cotas de FDIC que você topa estruturar e adquirir de outros gestores de mercado, em função dessa análise do cenário macro que você acaba acompanhando. A gente tem uma economista, né, tem uma empresa de análise de cenário econômico que todo mês coloca para a gente como é que está o cenário e traz uma série de informações de forma estruturada do cenário de crédito, pessoa física, jurídica, recurso livre, recurso direcionado. Dá um norte, né? Aí já dá um norte de como está indo. Obviamente, a gente tem tudo isso das carteiras que estão dentro de casa. Então, a gente compara as coisas e vai dizendo, ó, esse segmento específico eventualmente está mostrando que está tendo uma tendência um pouco mais alta do que a média de inadimplência, ou uma determinada região do país por algum motivo. Sim. Então, a gente vai analisando todas essas informações e vai definindo o que a gente vai fazendo a partir daquele momento. Ou seja, um olho no macro e o outro no micro, Isso, né? Comparando o macro e o micro o tempo todo. Justamente para fazer frente a fluxo de recursos para renda fixa e Sim. de crédito, mas procurando qualificar cada vez mais o que a gente vai oferecer para os investidores. Esse acho que é um ponto super importante, né, que é a ideia de o mais importante é preservar o capital do investidor. Principal. Né? Então, a ideia é, por mais que soe bonito determinadas oportunidades com taxas de benchmark muito alta, que a gente faça o devido dever de casa, né? Ainda que fique com alguma ociosidade de caixa, para não cair em nenhum tipo de armadilha, né? Que vai pagar um retorno muito melhor, mas cujo risco seja muito mais apimentado. Né? Ou de negócios que a gente não tem ainda tanta experiência e conhecimento sobre. Né? Parece legal, inovativo, é interessante, soa interessante, mas na realidade a gente não tem ainda o domínio de todas as especificidades do que pode acontecer ali se der um problema. Sim. Né? Então, essa questão de decidir o percentual de alocação ou que tipo de ativo, a gente tem uma máxima que, independente do próprio comitê de crédito e de investimento que o Ricardo tem, né? Quando alguma coisa não está soando adequado, assim, a gente precisa isso, a gente precisa fazer esse ativo, né? Assim, não está um pouco fora demais do padrão que a gente está. Ok, a gente está evoluindo, vários ativos lácteos distintos, mas tem um pace que quem gosta de correr, né? Tem uma velocidade. Será que é o momento? Será que é o momento? Vamos esperar um pouco. Ou então o tamanho do originador, né? Ele está num estágio ainda que ele aparentemente ele precisa passar uma arrebentação. Obviamente, com aquela operação, ele vai passar a arrebentação, mas será que a gente não pode se arrebentar com ele junto se ele não passa a arrebentação? Tem que provar um pouco. Não vamos aprovar, mas vamos dizer que vamos continuar acompanhando, que ele continue mandando as informações para a gente, mas quando ele atingir os aspectos X e Y de tamanho ou de resultado ou coisa parecida, a gente volta a conversar. Mas nesse momento ele pode querer uma captação um pouco mais barata através de cotas. Ok, não tem problema. Na mesma linha, originadores que crescem de forma muito acelerada, né? E você vai percebendo... Já vimos isso algumas vezes. Já, né? Também, né? Um universo grande de investidores, né? E a gente
tenta negociar determinadas proteções no regulamento e ninguém pede isso dele. Mas só você está pedindo. O que eu posso fazer? Desse jeito a gente consegue fazer negócio, senão a gente não consegue. Agora, o que a gente tem mais receio é quando alguém chega que já tem um certo tamanho, né? Um originador que tem ali 100 milhões, por exemplo, ou 200 milhões, aí chega para a gente assim, não, eu queria agora, vamos fazer um fundo novo, eu quero nos próximos 12 meses ou 24 meses sair de 200 bilhões para 1 bilhão. Calma. Né? Não quer dizer que você chegou de 0 a 200 para chegar de 200 a 1 bilhão é a mesma coisa, tá certo? Então, quando chega alguém com essa ânsia de crescimento, como o Ricardo colocou, num nível como esse, é o que dá mais preocupação. É o que dá mais preocupação. Tira o sono. Né? A gente não vai estar preocupado se ele vai atingir 1 bilhão, a gente vai estar preocupado com 200 que ele já tem. É isso. Se ele vai manter, né? Se ele vai manter. Né? Tá ótimo. E quando nós falamos aqui de expectativas da queda da taxa Selic, vocês têm alguma ideia de quando isso deve começar a acontecer? E quando isso acontecer, como é que isso vai impactar o mercado de FDICs? Positiva ou negativamente? Alguns acham que o juro alto é bom, pelo lado do rendimento. Sim. Mas dá um trabalho. A gente costuma dizer que a semana na Solis tem 8 dias. Não tem 7 nem 5. Porque o nível de intensidade, de interação, como foi colocado aqui pelo Ricardo, de monitoramento de indicadores, de fuçar, cheirar a carteira, porque a gente olha a carteira, tira o Serasa, a gente analisa se não tem operações redondas esquisitas, se não tem o famoso Zé com Zé, se não tem se não tem comissária disfarçada. Então a gente, como eu disse, a gente tem uma visão de concessor de crédito. Mesmo em fundos que não são gestores. Né? Mesmo em fundo que a gente não é gestor. Né? Não é uma visão de alocador que meia dúzia de indicadores está bom para a gente olhar. A gente Hoje eu ouvi isso pela manhã, né? De um investidor. Mas o PDD está baixo. O PDD é um dos indicadores. Ele não é o único, é um conjunto. Isso. E aquela coisa, né, Décio? A adimplência você fabrica. Né? Só que se eventualmente, né, aquele título inventado, o cara que emitiu não tem condições de pagar, ele é um título incobrável. Né? Então, muito do nosso trabalho é ter a tranquilidade de que aquela carteira ali é uma carteira cobrável. Tem uma manha. Autêntica. Vamos dizer assim, tem uma manha de quem trabalha com isso. Eu tenho gente na minha equipe que trabalha comigo há mais de 30 anos. Então, o tique e o teco dele já funciona ele dormindo. Né? Imagina ele acordado olhando ali alguma coisa que ele achou esquisito. Né? Principalmente com a tecnologia dando algum tipo de insight ou trazendo algum tipo de alerta que pode ser um problema ou não. Né? Sim. Então, isso pode ser um problema ou não. É aquilo que nós já acabamos de falar um tempinho atrás. Você tem que ter tecnologia, mas pessoas habilitadas e preparadas a entender o que a tecnologia está te entregando. É isso. Porque pode não ser um problema. Mas como eu comecei falando, a gente acredita o seguinte: quando vai cair o juro, não sei, acho que até o final do ano, os juros, até o final do ano de 2026 ou começo de 2027, ainda vai estar alto. Ainda vai estar alto, né? Dos padrões normais. A gente acredita que o juro de equilíbrio no Brasil deve ser o quê? 8%, 9%. Menos do que isso também no Brasil é difícil. Né? Tem que ter um juro real. Não faz sentido. Não faz sentido e tal. Porque o risco ele é elevado. Então a gente acredita que o fato dos juros cair, isso é bom. Obviamente, não só para a questão da economia. Mas o risco diminui, as empresas tendem a desengavetar projetos porque tem uma previsibilidade e um juro menor. Né? Isso naturalmente gera demanda por crédito que vai alimentar o FDIC, por exemplo. A TIR começa a fazer mais sentido de projetos que estavam engavetados. Isso. Então, assim, a visão é que, à medida que se a economia conseguir começar a se estabilizar e o juro cair, né, a gente não acredita que vai diminuir o apetite dos investidores pelos ativos de crédito. Vão ficar mais seguros, né? Você vai ter em percentual do CDI ganhos, porque você hoje tem a maioria das cotas do benchmark em CDI+. Se cai o CDI, você aumenta em percentual do CDI.
né? E as empresas vão estar mais saudáveis e a demanda por crédito vai aumentar. Então, só retroalimenta o crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos na nossa visão. De forma positiva. Sim. A gente, quando você olha esse amadurecimento do FDIC, né, você vai vendo muito como é que ele agrega em relação ao risco-retorno, né? E quando você pensa que é um instrumento mais longo, um instrumento que tem as suas especificidades, que empresta dinheiro, né, a taxa de juros média da economia, que é muito mais alta do que o CDI. Ele tem matéria-prima para continuar remunerando melhor que as aplicações tradicionais, né? Então, o que a gente vê é um produto que está mais maduro, com mais conforto do investidor e que remunera melhor que o tradicional. Então, se a taxa de juros começar a cair e o investidor sentir uma motivação de ir para o risco de mercado, né? Eu vou para a bolsa, eu vou para os multimercados e assim por diante, ele vai abrir mão primeiro daquilo que remunera pior, né? E vai acabar mantendo, pelo menos essa é a nossa visão, a posição dos FDICs na carteira dele. E os investidores, nos últimos períodos, nos últimos 2 anos principalmente, têm começado a entender melhor, né, os FDICs, tem começado a entender como é que funciona a dinâmica, quais são os gatilhos de proteção, né, quais são os gestores que têm uma capacidade de atuar adequadamente para evitar que uma situação que aparentemente pode se configurar, ela seja revertida. Então, tudo isso vem acontecendo, perfis de investidores distintos que vêm olhando. Então, mesmo que o juros caia, o fato do juro ter subido fez com que vários investidores que não olhavam para esse produto, né, para esse tipo de investimento, passassem a olhar. E ao passar a olhar, deram uma chance para ele e passaram a conhecer. E a gente acredita que, mesmo o juro caindo, já que eles conheceram e entenderam como é que funciona a dinâmica, a proteção e a robustez do retorno, Sim. por que não continuar investindo neles? Entendeu? Antes eles tinham uma distância. Eles não tiveram que se preparar para conhecer. O juro subiu, eles se aproximaram e conheceram. E agora têm gostado do que tem visto. Como se você estivesse criando uma demanda estrutural, né? Ou seja, hoje o cara olha o portfólio dele e ele vai falar, eu tenho que ter uma componente desse portfólio em FDICs. Antes ele deixava fora porque ele não entendia. Eu gostei dessa visão, Ricardo. É boa. Também concordo. Vai ficar uma visão estrutural nesse tipo de investimento. Eu vou ter uma cesta de investimentos, mas esse aqui é um investimento que se provou assim, resiliente, com um excelente retorno, né? Não tive dor de cabeça? Não tive dor de cabeça e está crescendo, ou seja, eu posso até colocar os meus ganhos que eu tenho no próprio nesse produto, continuar reinvestindo ou trazendo recursos novos de lugares onde eu estou perdendo ou ganhando pouco na relação risco-retorno. É isso. E do lado do tomador, ele aprendeu que o FDIC teve evolução normativa, com proteção, né, para o investidor, ou seja, mais apetite do investidor. Né, os prestadores de serviço começaram a entender melhor o produto, né, efetivamente, e o custo caiu. Né? Então, como alternativa de funding ao mercado tradicional bancário, a gente tem um comitê semanal toda quinta-feira, né, que é para analisar os deals que chegam até nós ou que a gente, na área de originação, conseguiu captar no mercado para a gente avaliar se faz sentido a gente aprofundar para o estudo de crédito e se vamos fazer o investimento. Tem chegado uma quantidade interessante, não é absurda, mas interessante de ativo lastro que a gente nunca imaginou que o cara, né, que o tomador ia pensar em olhar o FDIC, mas não só a gente tem estimulado, mas como os tomadores acordaram, assim como os investidores, para também procurar o FDIC. Quando a gente participa de um evento dos principais plataformas de captação, né, que nossos fundos estão em todas elas, antes era só o investidor que vinha no stand nosso para conhecer a gente, porque ele investia, mas não sabia quem eram as pessoas. Ele investia através dos agentes autônomos. A quantidade de clientes que vão ao stand agora e diz assim, eu estou querendo estruturar um FDIC, você tem interesse em estruturar, vamos discutir? Então, o próprio tomador, em uma quantidade diferente do que acontecia antes e vem acontecendo, né,
e ativos lácteos completamente distintos que atiçam a nossa curiosidade, mas a gente tem que saber o momento para fazer ou não aquele negócio. Então, tudo aquilo que vocês vêm dizendo aqui, né, está caminhando uma vez mais para a próxima pergunta, que parece que a gente está combinando, né, mas não foi combinado isso. Estamos vivendo uma migração relevante do crédito bancário para o mercado de FDICs. Vocês acabaram de falar isso, né? O que está impulsionando essa mudança estrutural? Vocês também falaram isso, mas assim, eu acho que é uma conscientização tanto do lado de investidores quanto de tomadores de recursos. Perfeito. É isso mesmo? A gente tem sentido isso fortemente, principalmente nos últimos ano e meio, um ano e meio. A gente analisava por semana 2, 3, 4, 5 deals no máximo que a gente identificava como oportunidade de investimento. Hoje tem comitês que são 12, 13, 14, 15 por semana, né, negócios distintos que têm aparecido. Né? Então, é isso que você colocou. Né? O próprio mercado bancário também tem sido um pouco mais conservador. Então, ele acaba empurrando o tomador para outras alternativas de funding. Não quer dizer que o que ele está fazendo, ele está trazendo só para o FDIC o que é aquilo que ele não quis ou não presta. Não é isso. A gente também tem uma visão seguinte: os bancos gostam de estruturar produtos para fazer bilhões e bilhões e bilhões de reais. Porque ele tem lá uma estrutura para fazer massificado a quantidade. No mercado, tem oportunidades de volume menor que o banco não atende porque ele não entende. Ou seja, não é um produto de prateleira dele. Então, os FDICs têm aproveitado, na nossa opinião, esse mercado. Às vezes você tem algum tipo de negócio que não tem 1 trilhão para fazer, mas tem ali 1 bilhão de reais, 2 bilhões de reais. Às vezes o banco não interessa naquele volume para o tamanho dele. Então, os FDICs têm se especializado em necessidades de crédito de tomadores de mercado, que são bons tomadores, de risco muito bons, e que o FDIC hoje, pela evolução, como eu falei agora há pouco, normativa dos prestadores de serviço de custo, consegue atender em volumes menores, o que o banco não consegue, porque ele não entende ou não tem um produto de prateleira que encaixe. Ele não está preparado para aquilo. Você consegue, com a estruturação, modular qualquer tipo de crédito. Né? A gente vem lá na... Tem duas expressões que a gente criou, né? Um é o que, a princípio, todo crédito é fidicável. Né? A outra, todo crédito é fidicável. E a outra é que o FDIC é um canivete suíço. Não tenho dúvida. Porque você consegue modular e adequar com o regulamento, né, com a estruturação, com a interação que você tem entre as partes. A gama de ativos lastro, que nós já vimos, e vocês também, essa figura da ferramenta do canivete suíço, né? É perfeita, né? E você pode fazer um canivete suíço com, sei lá, com 10 funções, com 20 funções, exatamente com 30 funções, quantas você quiser. E outra coisa... E ter os prestadores certos para conseguir controlar essas funções. Porque também não adianta criar 30 funções e não ter os prestadores certos para poder fazer o trabalho correto. Exatamente. E essa questão do pano de fundo regulatório, né? Você vê, de um lado, o Banco Central empoderando o dono do recebível. Né? Então, desde o comerciante que pode pegar a agenda dele de cartão de crédito e vender uma unidade de recebível para entregar para o adquirente dele um outro, para entregar para um FDIC um outro, né? Com o registro. Agora, essa liberdade, né? Agora vem essa coisa da duplicata escritural. Então, antigamente você era um comerciante, você ia antecipar o seu recebível de cartão, era só na Cielo ou na rede. Né? Hoje você tem boletos, mas que o teu sacado não quer pagar para terceiros. Né? A duplicata escritural vai acabar com isso. Da mesma forma que o arranjo de pagamento, as mudanças regulatórias, deram o recebível de cartão para o dono do comércio. Então, cada vez mais você está entregando o recebível para o dono efetivo dele, né? Para fazer o que bem quiser com aquele recebível. Então, a tendência é cada vez mais o recebível ir para o crédito, e essa ideia do crédito ir saindo do banco em direção ao mercado de capitais. Que é o que eu ia falar, né? Quer dizer, que além disso que o Ricardo acabou de falar, você tem a dobradinha Banco Central e CVM ajudando o mercado de capitais. Explico.
O Banco Central, na agenda BC hashtag, ele quer diminuir a concentração bancária. Sim. Né? 80% do crédito está na mão de 5 principais bancos, o que Correto. encarece. Então, ele quer diminuir a concentração. Encarece, dificulta, você Dificulta. precisa crescer a economia, não consegue crescer porque você está limitado. Tem que ser a 5 padronizado, como eu players, expliquei agora há pouco, sim. senão ele não consegue atender. Porque não é... Nesse caso aí, o crédito não é fidicável. Não. Né? Não é bancarizável. Exato, Todo crédito não é bancarizável. Mas é fidicável. Mas é fidicável. Olha, então, bom trocadilho isso. Né? Então, na realidade, o Banco Central, com a criação das fintechs, né, e com esse foco de tentar diminuir a concentração bancária, por um lado, né? E do outro lado, você vê na CVM com o 75 trazendo um investidor de varejo, que é um público que não podia investir. Então, isso aqui são duas centelhas. Estamos juntando a fome com a vontade de comer. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Então, é a fome com a vontade de comer, a centelha, né? E você combina isso, né, com o que a gente acabou de falar aqui, né, e com o histórico dos investidores, mesmo os qualificados e profissionais que eram distantes do FDIC e se aproximaram e passaram a entender e gostaram. Então, tudo isso, na nossa visão, a gente tem um caminho extremamente positivo para o FDIC nos próximos anos, né? E a gente vem se preparando para isso há 15 anos. Não é o modismo. Não. Chegou a hora e o lugar e o FDIC veio para ficar e ninguém tira mais ele do cenário de crédito do país. Acho que o único ponto de juízo que a gente tem que ter aí, que o Delano já mencionou 2 ou 3 vezes na fala dele, é a preocupação com o prestador de serviço. Né? Ou seja, a gente precisa... Ou o efeito manado, se quiser completar. Isso, também né? A gente precisa de... Porque o FDIC, ele... você até fez uma comparação entre o consignado e o multicedente e o multisacado, mas, na verdade, mesmo entre multicedente e multisacado, você vai ter muita diferença. Sim. Né? O mais pulverizado, o mais concentrado, nos consignados também. Né? Tem SIAP, tem Estado, tem município, tem privado. E cada município de um jeito, cada estado do outro. Cada um tem seu CAPAG, tem sua nota. Então, você tem que ter prestadores de serviço capazes de fazerem com que aqueles regulamentos ali e a regulação sejam efetivamente cumpridos, né? Porque o que não pode acontecer é, de uma forma assodada, né, gente que não tem tanta experiência assim, ser muito ousado na hora de colocar a FDIC de pé e, eventualmente, você ter ali um problema que de mercado que pode reverberar demais. Né? A gente tem uma área de produtos, né? Tudo que a gente vai ativar um ativo lastro novo. A gente começou a identificar que um determinado perfil de negócio faz sentido a gente ter um volume importante. Né? A gente tem uma área interdisciplinar que estuda aquilo, conversa, faz benchmark de mercado com originadores, conversa com escritórios de advocacia que tem especialidade naquele, né, em resolver eventualmente problemas daquele ativo lastro, etc., e monta o nosso playbook antes de a gente começar a operar. Se a gente que já tem a experiência que tem faz isso, você imagina se algum prestador de serviço ou um outro gestor que quer pegar carona com esse mercado decide da noite para o dia começar a fazer isso porque virou cool. Né? Virou interessante fazer, você não quer perder e quer aumentar o M. O que é que pode trazer de problema? Pegar o bonde, né? Porque, assim, não é só... você tem uma parte super importante de controlar, né, a gestão ali, o dia a dia do FDIC. Sim. Mas você precisa ter gente qualificada para ser um árbitro independente, né, neutro, se você tiver aqui um conflito de assembleia. Você tem do lado um cotista subordinado, do outro lado um cotista sênior conflitando, você precisa ter ali um árbitro, que vai ser um administrador, né, capaz de fazer a regra ser obedecida e ser neutro, né? Porque a gente sabe que no FDIC quem paga a conta de tudo é o cotista subordinado, certo? Não pode... num episódio de uma disputa, o administrador ser tendencioso a quem paga a conta dele. Ele tem que ser neutro. Né? Então, um grande desafio. Quanto mais maturidade, né, solidez financeira, estabilidade esse administrador tiver, maior a chance de você ter uma decisão mais acertada aqui. Sim, né? Neutra, né? É isso aí. É uma decisão salomônica. Né? É isso. A sabedoria está sempre no meio. Né? Isso é verdade.
Nós, na Liberal Ratings, também temos essa preocupação, porque nós temos visto um efeito manada, como diz o Samuel Garçon, o FDIC antes, né, era o patinho feio, agora ele é o cisne da lagoa e está brilhando. São mais de 3 mil hoje no Brasil. Então, justamente, porque, lógico, é um trabalho que todos nós estamos fazendo há muito tempo e agora todos nós começamos a colher os frutos. E algumas gestoras e administradores novos, né, têm entrado e é preciso ter muito cuidado Perfeito. nesse processo, porque o efeito manada não ocorra nenhum sinistro de crédito, isso contamine o mercado de uma forma negativa. É isso. A CVM e a MIBA tem que fazer seu papel. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Esse é um papel importante dos reguladores aí, acompanhar o mercado e deixar o mercado sempre sadio. É isso. Né? Problemas deverão ocorrer, desde que sejam sempre ali restritos a alguma situação específica onde o risco não foi bem precificado. Né? É isso. Ou bem estruturado. Né? Geralmente, o crédito não foi bem estruturado e, por consequência, ocorreu o default. Né? Uhum. Na Libero, nós falamos assim, o default não ocorre em um determinado dia. O risco ele vai sendo construído e, em um determinado dia, ele se materializa. Uhum. Se materializa quando? Quando a estrutura é frágil ou tem alguma ponta da estrutura que não está bem amarrada, aí cai. Não tem o que fazer. Bom, mas de que forma a Solis tem incorporado o risco nos modelos e na estruturação das operações? Tem alguma coisa específica? Nós já falamos muito de risco, da qualidade, mas tem alguma coisa que chama a atenção de vocês no dia a dia? Não apenas quando o originador quer crescer de uma forma muito rápida. Tem algo mais que está sempre no radar de vocês? No momento da estruturação? No momento da estruturação, sim, né? Como a gente falou aqui, a gente tem playbooks específicos para ativos lastros distintos. Certo. Né? Então, a gente não pode afirmar que vai funcionar 200% uma regra ou outra. Sim. Mas você tem uma linha mestra que você efetivamente segue. Então, só reforçando. Outra coisa que a gente tem feito também na estruturação é, assim, estudos safrados todos os dias que a gente tem analisado. Né? A gente tem começado a usar ferramentas de machine learning para ver comportamentos de behavior de carteiras distintas. Sim, isso é interessante. Né? A gente também faz isso. A gente está começando a testar algumas ferramentas de predição em função da base de dados que a gente tem. A gente tem uma base de dados, imagino que a Libero também tem, mas a Solis tem uma base de dados de alguns teras, 7 teras, 8 teras de base de dados. Então, a gente tem se beneficiado do estudo da nossa base de dados com o objetivo de inferir, né, que esse é o termo correto, né, que tipo de um indicador novo, ou que variável nova, ou que características específicas de determinado ativo lastro a gente tem que começar a olhar e controlar, né, efetivamente no momento da estruturação e no regulamento. Né? Essas são coisas que a gente tem feito. E trazer todos os inputs que vêm desses estudos para modelagens, né? Onde a gente vai pegar e vai testar, né, se as condições do FDIC, olhando aquele histórico de perda da carteira, mais ou menos isso. Na realidade, a gente tem uma central de risco interna. Né? A gente contratou a Stefanini para fazer uma governança de dados e tem uma estrutura robusta de BIs, né, de monitoramento, não só BIs de visões específicas das dashboards, mas BIs com capacidade de alerta. Né? Então, quando determinado tipo de fundo, um fundo específico ou uma classe de fundos no mesmo tipo de ativo lastro, começa a mostrar alguma tendência de diferença do histórico, o BI começa a alertar para a gente com e-mails automaticamente para a equipe de monitoramento para poder ela entender o que pode estar acontecendo e fazer, como foi falado aqui, a interação com o originador. Não, quando a gente começou a operar com você tinha uma carteira com perfil de prazo tal, de ticket médio tal, né, de taxa média tal, você atuava só no sul do Brasil, né, e etc. Aí, de repente, começou a mudar a taxa, o prazo, o ticket médio, não opera mais no sul, opera no norte.
Então, esse tipo de coisa vai dando, esse tipo de monitoramento vai dando para a gente visões para a gente ir amarrando nos regulamentos, ou seja, a gente vai dizer que o percentual da carteira tem que estar sempre na região X, aí você vai sofisticando as exigências. Já que a gente consegue controlar, Sim, a gente começa a entender o que vai... É. Aí você vai começando a exigir para poder deixar o originador mais amarrado se ele quiser fazer uma mudança de curso muito brusca. Né? Então, esse tipo de coisa a gente vem usando para também no processo de definição do regulamento de estruturação. Interessante. Bacana. Então, nós falamos aqui, acabamos de falar, né, que os FDICs vivem esse boom recente, né? E todos nós, tanto a Libero quanto a Solis, temos uma preocupação com esse efeito manada no mercado, né? Agora, o que caracteriza quem está entrando preparado e quem não está entrando com o mesmo rigor, com a mesma preocupação? Vocês que estão do outro lado lá originando e tanto do lado do Delano, olhando para o crédito, você dos investidores, porque a gente está vendo muitas casas novas que nunca fizeram FDIC e estão fazendo. O que vocês estão sentindo disso? Quem está entrando preparado, quem está entrando só no embalo da festa aí? Então, Décio, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não ser preconceituoso, Sim, né? No sentido de que, né? No sentido de que certamente tem gente bem intencionada, gente com inteligência, eventualmente de crédito, que faz sentido a gente olhar, né? Mas o track record, né? Ou seja, o histórico com essa classe de ativos, ele é um referencial extremamente importante, né? Por tudo isso que a gente falou, os FDICs são muito diversos, né? Mesmos lastros com ferramentas, regulamentos, alternativas completamente dispersas, né? Então, o tempo de vivência nos parece uma questão realmente relevante, gente que viu problemas acontecerem, imaginou como é que se resolve situações que eram frágeis em alguma estrutura, né? Então, E tem gente também trazendo muita coisa com yield alto, como se isso fosse suficiente para seduzir o investidor. Sim. Meio que tentando fazer uma cortina de fumaça pelo benchmark da cota. Eu costumo dizer assim, talvez eu tenha um pensamento diferente de alguns, mas assim, quando a gente analisa uma estrutura, né, para investir, ou a estrutura, ou analisa um de terceiro para investir, se a gente não gosta da estrutura, se a gente acha que os prestadores de serviços não têm a capacidade comprovada para controlar tudo aquilo que foi colocado no regulamento, se você acha que o originador não tem uma política de crédito adequada, não tem uma equipe robusta, não é o spread do benchmark da cota que vai fazer com que a gente decida investir. Não vai. Para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Se tiver uma fraqueza na estrutura, é risco de principal. E assim, vira quase binário o processo. Vai aumentar a taxa. E tem discursos relativamente bonitos, né? Que é a coisa do retorno ponderado pelo risco, né? Se eu cobrar mais caro de um cara mais arriscado, a conta vai fechar. Não é obrigatoriamente assim. Sim, não é. Né? Porque à medida que você vai flexibilizando o crédito e vai transformando isso em spread, porque o conceito diz que o maior risco tem que ter o maior spread, você vai se aproximando cada vez mais do binário. Sim. Então não é a taxa de juros do benchmark da cota que vai fazer a gente se estimular a investir se a gente não gostou de todo o resto. Né? Então, às vezes você vê o pessoal despreparado tentando fazer essa cortina de fumaça quando traz a operação para você analisar. Como quem diz assim, pô, o retorno é bom, vale o risco. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Exatamente, aquela pergunta assim... é sedutor. Né? Não fez sentido pra gente, a gente não gostou do crédito, tal, temos esse problema, aí o cara volta assim, a CDI mais 4, aquela cota, a CDI mais 6, vai? Não vai, o risco é o mesmo. Nem a 10. É isso. Nem a 10 vai. Que é o risco estrutural. Né? É isso. E na visão de vocês, como é que os reguladores têm enxergado esse movimento do mercado, esse boom, esse florescimento dos FDICs? Você acredita que a visão deles é positiva? Eles também têm essa mesma preocupação?
que é nossa, tanto de vocês quanto da Liberum? Eu entendo que sim, porque senão não teriam trazido o investidor de varejo. Ou seja, Sim. depois de mais de 20 anos da primeira norma, né, a primeira regulamentação sobre o FDIC, finalmente o FDIC chegou para o investidor de varejo ali em 2023, né, para 2024. Então, isso mostra a maturidade do regulador. Eu acho que agora o ecossistema está indo bem. Né? Se você olhar o histórico de mais de 20 anos de FDIC, a quantidade de problema foi pequena, pontual, naquele momento que ele dá aquele soluço de mercado, mas se você olha o volume de cotas emitidas de CEN e mezanino, o problema é 0, alguma coisa. É muito baixo. Muito baixo. Mas, ao mesmo tempo que ele acredita nisso, né, e ele fez uma mudança regulatória, a gente já falou sobre isso aqui em algum momento, ele precisa efetivamente atuar para garantir que o que está previsto na norma funcione. Assim, né? Tem um senão não adianta. Né? Não estou dizendo que ele não está fazendo isso, mas senão não adiantaria. Né? Tem um sinal para a gente que chama muito a atenção, Décio, que é a precificação. Né? Então, você vai ver determinadas operações em que a administração, gestão e custódia custa 0,25%. Ou 0,30%. Você está sendo generoso. Tem casos de 0,20 os 3. Né? Não dá, né? A gente não fala que isso não paga. Com certeza alguém não está fazendo o trabalho. Muita tecnologia. Não. Se você, me engana que eu gosto. Não tem, se você pegar e você fizer uma leitura... E dentro de um ativo de crédito que tem spread, o que é 0,10 ou 0,20 a mais dentro dessa conta? Nada. Para efetivamente você garantir que o trabalho vai ser bem feito. Será entregue. Né, dado o tamanho do retorno que os fundos de crédito têm. Né? Então, na realidade, ou seja, é uma economia de palito. Eu gosto desse termo, economia de palito. É economia de palito, porque palito é barato. Você começa a olhar a norma e você vê, ainda mais agora depois da 175, que o gestor recebeu uma série de atribuições que não eram suas antes. Né? E você vai ver o nível de precificação, não há como. E aí vem uma visão que é assim, não, mas o risco é do subordinado, né? Porque é o dinheiro dele, é ele que vai perder primeiro. Não é. O risco regulatório é nosso. Quem pode perder a licença somos nós. Exatamente. Pecuniariamente, inclusive. Né? É isso. Só de imagem, de multas, né? De processos. O caso recente que acabou acontecendo, onde o mercado encontrou uma solução, né? Mas, assim, pode perder. E eu acredito que quem não atuar de forma adequada, corre um sério risco de perder a sua licença. Muitos estruturadores acham que estão trazendo um benefício para o originador, né, ou para o investidor quando procuram um custo de administração, gestão e custódia de nada. Quando, na realidade, pode estar trazendo uma grande dor de cabeça ou um grande problema. É isso. Esse é o ponto. Por conta de 0,20, 0,30 a mais ao ano, no nível de juro que a gente tem hoje é nada. Uma coisa que a gente carrega na Solis desde o início, desde a fundação, é o seguinte: lá não tem gestão passiva. Não existe gestão passiva. Se alguém bater na porta querendo gestão passiva, pode procurar outra. Lá não vai funcionar. Entendeu? A carteira pode estar montada e só vai ser cedida. Nós vamos monitorar, olhar de perto, entender o caso, fazer o estudo safrado, a modelagem, todo o ferramental. O kit completo de trabalho da Solis vale para qualquer fundo. Porque isso explica um dos motivos pelos quais vocês cresceram tanto nos últimos 12 meses e porque chegaram na marca aí de 28 bilhões, né? Está explicado, não é à toa. É o reconhecimento da seriedade, da competência e precificar corretamente, né? Tanto do lado dos investidores quanto das empresas que necessitam de recursos para continuar crescendo. É que, na realidade, eu vejo assim a Solis, uma gestora madura, séria e competente, que está conseguindo fazer assim uma aglutinação de dois interesses, né, dos investidores e dos emissores, de uma forma assim, neutra. Olha, justa e neutra, olha, você precisa de recursos? Você quer investir? Então, se dá um encontro na rentabilidade com a necessidade de capital de giro para o crescimento, né, de uma forma equilibrada, porque quando nós somos prestadores de serviços, como vocês acabaram de mencionar aqui,
que o custo é irrisório, do nosso lado, na indústria de rating, nós também nos deparamos com a mesma realidade. E nós falamos assim, me engana que eu gosto, faz de conta que você paga e faz de conta que eu trabalho. No final do dia vai dar algum problema e aí o investidor é que vai sentir o problema no bolso dele, né? É isso. Assim, não vale a pena. E essa conta, a economia de palito, adorei, viu, Delano? É isso mesmo, porque às vezes eu falo para o consultor de crédito, olha, o valor do rating, nós fizemos um estudo, ele representa entre 0,22 e 0,30 da rentabilidade líquida de um FDIC que tem um PL médio de 100 milhões de reais e 33 milhões de subordinada júnior. Né? Isso é custo? Esse é o seu problema? O seu problema é ter uma captação cara. Existem, né, até um estudo que nós fizemos com 2 FDICs, que a gente prova que quando o fundo contratou o nosso rating, eles tiveram uma redução de custo significativa. Eu não vou falar os números aqui, que eu não vou ser indelicado. Mas, assim, e essa economia besta só expõe todos nós a um risco desnecessário no nosso ecossistema, porque não dá para fazer um trabalho de qualidade como a Solis faz, que é uma esteira, né, de originação, análise, o playbook para cada tipo de ativo lastro, advogados, controle, monitoramento, investimento. Não dá para fazer por zero nada. É zero nada de custo com 0,100 de risco. Né? É isso aí. É isso, um liability danado. Não vale a pena, né? Agora, a Solis é uma das poucas casas que já oferece FDICs aos investidores pessoas físicas, né? Qual que é o racional dessa decisão e o que vocês estão sentindo quando vocês falam com essas pessoas físicas que investem diretamente nesse fundo? Como é que é o feedback deles? Confesso que estou curioso. Bom, na verdade, a gente participou ativamente ali da audiência pública, né, quando a CVM divulgou essa intenção de abrir os FDICs para o público de varejo. A gente participou e contribuiu, porque na audiência pública você tinha ali os pré-requisitos para o investidor de varejo poder comprar uma cota de FDIC não eram tão claros. E quando veio a norma, ficou claro, fácil de entender. Né? Então, a gente quis, desde o primeiro momento, lançar um produto, tanto que o nosso é o Solis Antares Pioneiro, né? Que é o primeiro mesmo do mercado. E assim, Décio, a gente tem tido uma recepção muito boa do investidor. Hoje são mais de 10 mil cotistas. Isso que eu ia perguntar. Mais de 10 mil. Parabéns. A gente colocou o fundo em pé esperando fazer uma captação no volume X. Deu 10x. Deu 6x. Né? Quase o fundo está chegando nos 700 milhões de reais. Legal. Né? Tem um pouco mais de um ano de vida, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Conseguimos, né, no padrão da Solis, fazer uma carteira diversificada, são 30 ou 40 FDICs já que a gente investe, dos mais diversos lastros. O fundo tem performado direitinho, a gente está animado e acha que assim, tem um caminho. Se você for pegar na norma, né, para o público de varejo, é cota sênior, com uma classificação de risco de crédito, apenas de crédito performado. Se você olhar, o número de FDICs que atendem essas 3 condições são muitos. Né? Então, assim... A gente foi olhar na carteira que a gente já investia. Sim, imagina. Quem eram os FDICs que estavam muito próximos de serem para o público geral é por uma variável ou outra que nem tinha na carteira do fundo. Que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de estar no regulamento. Então, a gente fez um trabalho nesse sentido, de convencimento, e aí trouxemos uma quantidade importante de FDICs. Parabéns. E assim, e o comportamento do passivo, é verdade que a gente distribui ele em 3 plataformas, né, no Itaú, XP e BTG, e nas 3 frentes tem tido captações interessantes, mas o comportamento tem sido super saudável. Assim. Até porque a gente não pensou no primeiro momento fazer uma captação tão grande, porque a gente não sabia exatamente qual era o comportamento. Por quanto tempo o investidor fica, se ele saca mais rápido, se ele precisa mais do dinheiro ou não, e etc. E a gente não está identificando uma diferença muito grande do comportamento do qualificado e do profissional.
Está muito semelhante o comportamento. E eu imaginava que seria assim, porque nós já estudamos alguns FDICs abertos, e a gente até brinca lá que o FDIC aberto é o mais fechado de todos, né? Porque ele acaba ficando, geralmente as pessoas fazem alguns saques em alguns momentos que elas precisam, mas que, na maioria do tempo elas ficam um longo período com o investimento. É verdade. É verdade. Então, assim, tem sido uma experiência exitosa. Muito Está legal. bem contente com o que está acontecendo. E no caso de pessoa física, assim, vocês já acreditam que elas já estão prontas para o produto ou precisa evoluir mais em termos de educação, transparência, governança? O que está faltando para atrair mais pessoas? Então, Porque vocês já estão com um número expressivo, né? 10 mil. já. Mas eu não tenho ideia de quantas pessoas físicas são investidoras em renda fixa no país, mas Deve ser milhões, né? Milhões, né? Então, Em FDIC, acho, se eu não estiver enganado, o último número que eu vi era mais de 200 mil pessoas no Brasil. Não sei se é 290 ou 230, Sim. mais de 200 mil pessoas que investem já em FDIC. E que de 2023 para cá dobrou o número de pessoas que investem em FDIC. mas assim, a nossa leitura dessa é que a gente está no início de uma curva de aprendizado ainda. Eu também Né? tenho essa visão. Ou seja, o FDIC é específico, a maior parte dos FDICs são fechados, o mercado secundário é um mercado ainda restrito, né? Você não tem produção massificada de pesquisa sobre FDICs, como você tem de ações, né? As casas de research até pouco tempo atrás não cobriam os fundos de FDIC, né? Hoje você já tem. A gente tem a Empíricos, a Spit, acho que a Suno, já estão olhando os nossos fundos de fundos, ou seja, estão produzindo conteúdo a respeito deles, né? Mas a gente entende que o caminho é o fundo de fundos. A gente tem estimulado os investidores de pessoa física a olhar fundo de fundos por vários aspectos. Você está falando de uma carteira diversificada, você está falando de um gestor especializado, você tem a liquidez, né? Enquanto que o investidor vai comprar um FDIC sozinho, ele vai conseguir entender aquele regulamento, ele vai saber onde é que estão as portas de saída, né? Se ele precisar vender, ele consegue vender. Né? Até porque se a CVM definiu que os gestores passam a ser um participante essencial, trazendo mais responsabilidades, né, como verificação de lastro, né, e outras coisas, né? O que a gente tem procurado estimular é o seguinte: use e abuse da experiência e do track record de um gestor especializado para ajudar você a navegar nesse mercado que você não está acostumado ainda, o pessoal de varejo, né? Depois, se o mercado começar a amadurecer e tiver um volume de FDICs específicos lá na frente, né, a gente não tem visto isso acontecer, distribuído direto, ok, mas você já vivenciou aquilo. A mesma coisa que aconteceu com os investidores, né, institucionais, como eu falei aqui, que eles ficaram à distância, o juro subiu, eles começaram a olhar, entender e gostaram, né? Como o Ricardo acabou de falar, tem uma curva de aprendizado. Né? A gente tem até um site. Tem, né? A gente tem um domínio do site www.fidic.com.br, ele é da Solis. Parabéns, e lá ele é um site de conhecimento, né, para falar sobre o FDIC, notícias sobre o FDIC, como é que o FDIC funciona. Né? Então, quem não conhece bem sobre o FDIC, por exemplo, pode entrar lá, né, e ver como é que funciona o FDIC. Muito bom, fico feliz. Agora, vocês acreditam que dá para fazer uma comparação dessa curva de aprendizagem dos FDICs com os fundos imobiliários, como vocês viveram um momento lá na Petra, no Banco Petra, teve também um boom de FDICs imobiliários. Vocês acham que vai seguir mais ou menos a mesma trajetória, vai ser mais rápido que os fundos imobiliários, na visão de vocês? Então, eu não tenho uma resposta pronta. Tá. Pelo menos não. Mas assim, todos os novos ativos, quando são oferecidos para um perfil de investidores que não estavam aptos ou não conheciam, ele tem sua curva de aprendizado. Sim. O que tem acontecido é que o FDIC tem crescido muito rápido. Mas até porque o ROA dele também é muito grande, porque é crédito. Então, uma parte grande do crescimento, obviamente, tem crescido em volume de captação líquida.
mas o próprio ROA, efetivamente, dos FDICs, ele faz ele subir muito rápido. Acho que é assim, importante a gente lembrar que o fundo imobiliário tem duas coisas que o brasileiro adora, né? Isenção de imposto e pinga, né? Entra dinheiro todo mês, né? Que são duas coisas que acabam atraindo muito o investidor. E se você pensar mesmo no incentivo, né, dos grandes veículos de distribuição, é um instrumento que, vamos dizer, rentabiliza toda a indústria quando você está colocando um fundo imobiliário no mercado, né? Não necessariamente, eu acho que significa que o investidor tem um grande conhecimento dos imóveis e da política de investimento de cada um daqueles veículos. Quando um desses dá problema é que a pessoa descobre o que tinha lá dentro. É verdade. A hora que oscila efetivamente, né? Agora, você vai perceber que a indústria de distribuição ela atuou tanto com o imobiliário que ela está pronta para conversar sobre isso, né, com os seus investidores. Explicar que o juros sobe, a tendência, a cota é cair, mas o retorno mensal tende a ficar mais interessante. E lá tem fundo de tijolo, fundo de papel, exato, vacância, aí começa a explicar a história. E acho que a ideia dos FDICs é caminhar nessa direção, né? Antigamente, as pessoas só sabiam o que era cota sênior, cota subordinada. Hoje já tem gente que sabe o que é spread, tem gente que já sabe o que é diversificação. Tem gente que sabe o que é excess spread, que alimenta a cota júnior. Não, isso aí é profissional já. Né? Então está tendo uma evoluçãozinha. Tá certo. E o que ainda está subprecificado ou mal entendido no mercado de FDICs? Tem alguma lacuna na visão de vocês dois? Definitivamente a precificação dos prestadores de serviço. Essa está tá claramente... Vamos falar sobre isso aqui agora. Esse é o grande calcanhar de Aquiles. Esse é o ponto. E é mesmo, Décio, né? Porque ele acaba sendo um incentivo perverso, né? Para você ir lá e montar para valer a tua estrutura, né, com sistemas. Assim, a gente, da mesma forma que tem o ROA do ativo, né, ou seja, quanto é que é o meu ROA de receita, na Soros a gente tem o nosso ROA de despesa, certo? Pega a nossa despesa, divide pelo patrimônio líquido, vamos ver quanto é que custa. E assim, só a gente custa mais do que o que a gente vê de administração, gestão e custódia em vários prestadores de serviço. Sim, né? Então, assim... Esse é o... Tem um investimento. A gente faz muito investimento em tecnologia, a gente traz muita gente boa de mercado, as contratações últimas que a gente fez. É a única forma de ser perene. É isso. Tecnologia, processo e pessoa, né? É isso que faz uma empresa. Estratégia, obviamente, né? Mas tecnologia, processo e pessoa. Você tem estratégia, não tem tecnologia, não tem pessoa, você não vai tirar do papel, né? Vai ficar parado. É isso. Esse é o... Ao nosso ver, é o ponto, na linha do que você falou, o impacto disso na cota subordinada de um FDIC é desprezível. Palitos. Né? São palitos. Isso é. Adorei a história do palito. Agora, se vocês pudessem dar um conselho para quem está entrando agora no mercado de crédito, qual seria? Delano e Binelli. Qual seria esse conselho para quem está entrando nesse mercado? Tanto do lado do investidor, quanto do lado do emissor. Então, eu vou falar do investidor, Delano fala do tomador. Então, definitivamente, Décio, eu acho que o histórico, né, de quem está te oferecendo um FDIC para investir, seja um FDIC, seja um fundo com foco em FDICs, a gente, né, defende a entrada via o FIC de FDIC. Acho que essa é questão muito importante. Você vai pegar o nosso fundo mais antigo, ele vai fazer 14 anos, agora em abril do ano que vem, né? E nunca teve um mês de cota negativa. Você não vai dizer que você consegue esse histórico de, sei lá, 160 meses, por sorte. Não. Teve 3 meses... regularidade. 3 meses abaixo do CDI, certo? Ou seja, assim, é uma performance... Um desses meses deve ter sido abril de 20, né? Ali no auge da pandemia. Rapaz, você sabe que acho que nem foi ali, mas foi pouco depois, ou foi ali, mas não foi por crédito. Foi um problema que as LFTs ficaram valendo, né, rendendo muito para um problema de precificação delas, e a gente estava com um caixa mais alto e o fundo de caixa
rodou negativo e impactou aquele mês, né? Mas de crédito mesmo, assim, os episódios foram muito raros e diluídos, né? Então, o histórico do prestador de serviço, do gestor, né, que está te oferecendo um veículo, acho que é a primeira e mais importante dica. A ideia da carteira diversificada do fundo de FDICs é outra maneira super importante. E não cair, vamos dizer, nas armadilhas, né? Nas tentações. Olhar só retorno e não olhar risco, fácil, né? Olhar só cota subordinada. A subordinação altíssima não significa obrigatoriamente nada. Subordinação altíssima e é um fundo que tem um debênture lá dentro que está mal estruturado. É risco binário. A subordinação pode ter 20 ou 40, o risco é binário. Justamente. Não vai resolver. Então, não cair nos encantos. O FDIC não tem volatilidade. É verdade, é uma questão de marcação, não tem nada a ver com o risco de crédito que tem lá dentro, né? Então, não cair nos cantos da sereia. Então, eu enumeraria esses 3. Fundo de fundos, gestor especializado e cuidado com os cantos da sereia. Do lado do tomador, a gente falou um pouco sobre isso aqui, assim, procurar um estruturador, né, porque normalmente o estruturador é o gestor, né, que realmente entenda o que você precisa, né, por um lado, e entregue, porque não é incomum nos comitês que a gente faz de novos negócios chegarem originadores dizendo que caíram no canto da sereia de algum estruturador, onde ele disse que ia entregar A, B, C, D coisas, e na realidade, no final das contas, não era exatamente o que ele estava recebendo. Então, a capacidade de entender, a capacidade de entregar, combinando o jogo com o investidor para que todo mundo fique satisfeito. Esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto é uma questão de governança, porque também chegam muitos negócios, né, onde ou alguns FDICs, às vezes, que só tem recurso próprio, né? E aí o FDIC faz lá barba, cabelo e bigode, ou faz todo tipo de negócio, né? Aquela confusão ali dentro do FDIC, o dinheiro é só do originador, não está trazendo risco para o investidor. E quando você começa a colocar algumas regras de governança, porque ele ganhou um investidor, ele ganhou um sócio, né, quando você tem um FDIC que você alavanca. Então, a governança é obrigatória dentro do processo. Totalmente. Então, o tomador se preparar para um rito diferente do que ele está acostumado. Sim. Ele vai conseguir um dinheiro perene, normalmente de longo prazo, com um custo compatível com o que ele precisa, numa estrutura que atende à necessidade dele. Em contrapartida, no mínimo, ele tem que entender, né, que efetivamente ele vai ter que cumprir algumas regras, né, vai ter que fazer alguns acordos formais para que todo mundo se entenda dentro daquele condomínio, né, daquele condomínio que é um fundo, né? Então, eu diria essas duas coisas: procurar um estruturador que consiga captar e que consiga entregar, né, para todas as partes, e e o tomador precisa entender que a governança precisa ser diferente do que ele estava acostumado a fazer. A gente fala na Libera o seguinte: com o seu dinheiro você tem toda a liberdade. Com o dinheiro do investidor a regra muda. É isso aí. Exatamente. E entender que isso é benéfico, porque ele vai gerar um track record no mercado de capitais, que ele pode ir crescendo o volume de captação nesse mercado e tendo uma fonte alternativa de mais médio e longo prazo de funding do que as operações bancárias tradicionais, que muitas vezes não são... ele não consegue bancarizar aquela necessidade dele. Não é, porque ele é fidicável. Não é fidicável, mas bancarizável às vezes não é. Não, e nós temos lá um estudo que vários originadores sempre nos falavam: mas é só meu dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, estou indo bem. Aí nós fizemos um estudo que nós provamos que apenas FDICs que não se alavancam, né, de recebíveis comerciais, em média com 50 milhões de patrimônio, eles empatam ou perdem do CDI. Aí nós provamos estatisticamente que isso não é verdade, né? Então, assim, é saudável para o fundo se alavancar. Como você falou, vai ter um capital sereno adequado à demanda, é a realidade dele. Então, por que não se alavancar? Correr todo esse risco para ganhar o CDI é melhor investir no Tesouro Direto, não é? Ou nos fundos da Solis. Ou nos fundos da Solis. Boa, gostei do comercial, hein? Ótima, essa foi ótima.
Ai, senhores, uma conversa muito gostosa. Mas, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e vamos nos encaminhar para a pergunta final. Nada comprometedor. O que vocês esperam para a Solis e para o mercado de crédito nos próximos anos? Qual é a visão de Um vocês? círculo virtuoso, como a gente falou em alguns momentos aí da nossa conversa, mas com uma semana de 8 dias, com intensidade de monitoramento e de acompanhamento, demos vários exemplos aqui de variáveis, né, que eu posso dizer que o universo está conspirando a favor. Não tenho Né? dúvida que isso é muito positivo, né? E a gente está se preparando para isso, a gente efetivamente está acreditando nisso e está fazendo os investimentos necessários para que a gente consiga navegar nesse círculo vicioso, sempre com cautela, não tem como no crédito ser diferente, sempre Sim. com atenção, sempre com cuidado, sempre olhando o cenário macro, mas a gente está, o nosso planejamento estratégico para até 2028, 3 anos, a gente tem um planejamento ousado não, até como o ROA, como eu falei, o ROA é muito alto, né? Então tem uma parcela de crescimento real importante, mas a gente acha que na Solis a gente tem a capacidade, provavelmente, de dobrar de tamanho nos próximos 3 anos em termos de AUM. Eu não duvido, não. Acho que dá para alcançar. Sim, não vai ser muito difícil, não. Mas sempre com Pé no chão. cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Isso, então, acho que, cautela no crédito, né? acho que os cabelos brancos e a falta de cabelo, Isso, né, combinação. vão ensinando a gente, vão tranquilizando a gente em relação a momentos de euforia. Né? Então, a gente olhar um momento desse que a gente está vivendo sem perder senso crítico, sem perder a responsabilidade. Então, o cenário é muito positivo e o nosso compromisso é tentar fazer com que o cenário se perpetue, né? E não que ele se abrevie por qualquer assodamento aí. Não, e tem A a frase, longevidade do negócio. isso, e tem a frase que a gente sempre diz, a gente precisa disso. É Né? isso. Essa é uma frase que a gente sempre se faz. A gente precisa disso. Não precisa, então... Lá na Libero a gente também fala, será que vale a pena ganhar esse dinheiro? É isso aí. Então é nessa linha que a gente, quando precisa, um ou outro, os dois, sempre tem a serenidade de fazer a pergunta e a gente sempre decide. Normalmente, quando essa pergunta surge, a gente decide não fazer. Normalmente. Né? Normalmente, a gente decide não fazer. Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela audiência. Uma vez mais, gostaria de agradecer a presença do Ricardo Binelli e do Delano Macedo em mais este episódio do Libero Intelligence. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, Muito Alessio. obrigado. Valeu. Obrigado.